primeiro em mim, né? Porque eu precisei fazer esse mergulho, né, dentro de mim, na minha história, né, no meu passado. Tudo que eu vivi na infância, na adolescência, na juventude, reflete na minha vida adulta. Eu, Gilma, com 2 filhos, eu me vi cercada por tudo aquilo que eu já vivenciei. E hoje, quando eu sento para fazer um atendimento, eu, eu me identifico muito com a criança do meu paciente. E assim, eu atendendo, eu me. Boa noite, pessoal, e a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós temos aqui a alegria de receber aqui em nossos estúdios a presença da especialista Gilma Kaiser. Gilma Kaiser, a especialidade dela é nessa área de saúde mental, entendeu? É uma importante área do cuidado humano. Então, para nós é uma alegria, Gilma, estar aqui com você. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Joel. Boa noite a todos. Para mim, que é um prazer muito grande estar aqui nessa noite, respondendo questões que é baseado, né, na psicanálise, um estudo que faz a junção da ciência e a fé, e vai ser muito bom o nosso bate-papo nessa noite. Isso aí. O nosso objetivo aqui hoje é abordar temas assim como fé, espiritualidade, tudo dentro da psicanálise, o que a psicanálise dialoga com esses temas, né? E dentre outros temas. Gilma, mais uma vez, bem-vinda. E eu vou iniciar perguntando você, ou abrindo espaço para você falar um pouquinho de você, falar do início da sua carreira, né? O que despertou você, né? O interesse pela psicanálise e esse processo da sua formação. Então, eu vou ir fazendo um apanhado, né, com a minha história e respondendo. Através da minha história, eu respondo as questões que talvez seja a dúvida de um público que quer entender o que é psicanálise, como acreditar que a psicanálise, né, fez parte no meu contexto de vida. Então, eu cheguei na América em 2019 com todas as questões, né, todos os conflitos, né, que a gente usa essa fala. Todos os conflitos na mente que existe na minha vida e existe na vida de qualquer ser humano. E com esse conflito, eu, eu me fazia muita pergunta, por quê? Por quê? Aqueles porquês que a gente, né, sempre tem. Aquelas questões internas, né? E a gente fica se perguntando, por que acontece isso na vida? Por que eu fui criada? Por que eu estou aqui? E um dia, né, passeando pelos Instagram da vida, pelas redes sociais, eu encontrei um instituto, né, cristão. Não sei se todo mundo vai conhecer, o público. É o Instituto FD, Fazendo a Diferença, com a mentora Ângela Cirino, talvez alguém conheça. E a palavra era psicanálise. E eu falei, bateu. Falei, psicanálise. De onde veio isso? E eu comecei a seguir essa mulher, que é a Ângela, né? E ela falava muito, tudo que ela falava fazia muito sentido, né? E eu comecei a ouvir também os testemunhos das psicanalistas já formadas, e aquilo me chamou a atenção, e eu resolvi acreditar no curso de psicanálise e ingressei no curso, e hoje eu sou formada já há 2 anos, e eu posso dizer até então que eu me encontrei. Aquelas perguntas que eu sempre fiz para mim, eu mergulhei e encontrei, e é incrível. Então poderíamos dizer assim que na sua vida, no decorrer da sua vida, você sentiu um vazio. Exatamente. E sabia que era algo estava faltando, né? Exatamente. E encontrou na psicanálise. Exatamente. É uma interessante história, Gil, uma interessante história. E então você vai ter muitas coisas para nos passar, muitas coisas para nos ensinar aqui hoje, no decorrer desse tempo que você vai nos prestigiar. Então, Gilma, como você descreveria o papel da psicanálise na sociedade atual? Então, a psicanálise para a atualidade, a frase é: a depressão é o mal do século.
né? A frase que a gente escuta muito, né? Rondando por aí, depressão é o mal do século, devido à demanda de crises existenciais, crises de identidade, a psicanálise vem, né? As psicanalistas vêm para ajudar, né? O ser humano a encontrar essas respostas e se encontrar Uhum. dentro de si. É fazer o mergulho dentro de si. Então, na atualidade, né, na sociedade, como você Atual, né? perguntou, na sociedade É. atual, é isso aí, né? Devido a Tanta tantas que, necessidade, tanta né? necessidade. Eu sinto que o povo está um pouco precisando mesmo, né, desses profissionais, de Sim. vocês, né, profissionais dessa área. Uhum. E quais são as principais diferenças que você percebe entre a psicanálise e outras abordagens terapêuticas? Exemplo, a psicologia e a terapia cognitiva. Eu pergunto, essa pergunta é porque às vezes pode confundir, né? O que que é uma coisa e o que que é outra. Na verdade, eu penso assim, como que você, né, na sua vida toda, você buscou algo que não sabia e encontrou. Uhum. Então imagina as pessoas precisando desses profissionais, vocês que são profissionais dessa área, e não sabem onde buscar. Então como que as pessoas vão identificar essas diferenças entre psicanálise a quem recorrer? Entendi. Então, a psicologia, ela existe uma diferença entre a psicanálise e a psicologia, e eu vou explicar aqui. A psicologia, ela é baseada na questão também emocional, como a psicanálise. Uhum. E o que que diferencia uma da outra? A psicanálise é uma terapia de fala, que a psicologia também. Porém, a atuação da psicologia é no Uhum. cognitivo, nos comportamentos humanos. A diferença é essa. Tanto que fala TCC, terapia cognitiva comportamental. Mental. Mexe com o cognitivo da pessoa. E a psicanálise já atua nas emoções diretas, Sentimentos. entendeu? Nos sentimentos. A psicologia em si é no comportamento, as atitudes, como que aquela pessoa comporta. E assim, a psicologia trabalha o comportamento humano e a psicanálise trabalha as emoções humanas. Então, poderia dizer assim, uma pessoa hoje que sente que precisa buscar esse profissional, o ideal é que, não importa qual, ele ir, na ausência de não saber qual buscar, que busque um desses profissionais. Qualquer um deles vai atuar nas emoções, vai. Eles podem direcionar, por exemplo, se chegar um paciente até você, Sim, você vê que é algo que primeiro ele deveria ir para outro profissional, você vai fazer esse direcionamento sim. e vice-versa de outros profissionais, você entende que há esse discernimento dentro dos profissionais. Exatamente. Tem mais um profissional que a gente coloca na mesma linha de frente que nós atuamos. Porém, já é uma medicina, já é uma graduação, que é a psiquiatria. A gente trabalha ligados com a psiquiatria. O Uhum. que que acontece? Tanto o psiquiatra pode encaminhar para nós, porque a terapia pro É um psiquiatra, tratamento, né? é um tratamento, né, mental também que ajuda muito, Uhum. mas o psiquiatra tanto transfere para nós, né, encaminha para nós, psicanalistas ou psicólogos, ou nós Ou encaminhamos, vice-versa, né? se necessário, se a gente Uhum. julgar necessário, somente o psiquiatra, né, que é um médico mesmo, pode diagnosticar. Nós, como psicanalista, nós não diagnosticamos Vocês fazem um doenças. tratamento, né? Assim, Sim, um acompanhamento, pode dizer assim? isso. A gente vai acompanhar o cliente, né, cliente-paciente, enquanto conosco, e se a gente julgar necessário precisar de medicação ou um Uhum. laudo médico, somente o psiquiatra. Ah, ok, muito interessante. E dentro da sua experiência que você tem vivido, né?
tanto na sua área profissional ou no dia a dia mesmo, fora da área, quais são os maiores conflitos que aparecem, conflitos emocionais, que você vê nos pacientes aí atualmente, nas pessoas em gerais? Olha, são vários, são vários. Ah, muitos deles aqui, depressão, transtorno de identidade, na área emocional, falando assim, no geral, são várias. Se eu for aqui pontuar, eu vou ter uma lista extensa De motivo, de motivos para uma pessoa procurar a gente. nós estamos vivendo, né, em um tempo sobrecarregado, né, um tempo muito Sobrecarga. pesado de informações, né? Uhum. Eu acredito que isso tudo leva a essa pressão que faz a Isso. gente precisar desse profissional de vocês. Sim, e ligado a isso que você está falando, o, o, o conceito de Uhum. depressão é excesso de pressão. E nós temos realmente vivido Interessante. Conceito de depressão, depressão é excesso de excesso de pressão. pressão, muito E interessante. isso tá geral, tá mundial. É muita pressão, pressão Uhum. psicológica daqui, de ser uma pessoa boa, de tudo dar certo. Tudo isso causa uma pressão. E várias pressões de vários lados, né? E a Uhum. pessoa se sente ali pressionado e juntando com a área emocional que tá mexida, né? E então desencadeia a depressão. É incrível, uma coisa Vai vai ligando com seguindo a a outra. outra, né? Exato. A psicanálise, ela é moderna ou ela já é um tratamento antigo, é algo já antigo? É bem antigo. A psicanálise, o precursor da psicanálise, Sigmund Freud, todo mundo capaz, né? É bem Conhece o conhecido. Freud. Eu, particularmente, eu já li sobre ele, mas não tenho muita familiaridade, não. Sim. Então, ele é conhecido como o pai da psicanálise. Uhum. Junto com ele, Carl Jung e Outros, também né? o outro também, que é o Lacan. Aham. Então, tem vários precursores depois dele, mas ele foi considerado o precursor. O pai da O psicanálise, pai da psicanálise, onde começou exatamente. toda a ideia da psicanálise, né? Exatamente. E desde no final do século XIX. E você acha que esse período sofreu alguma mudança, melhora ou piora na área de analisar, ou se teve alguma tecnologia, alguma coisa que mudou, ou a psicanálise é uma coisa que não, não tem uma porta para estar evoluindo, descobrindo mais coisas? Olha, a psicanálise é só a base. Uhum. A psicanálise é a base. E depois da psicanálise surgiu vários segmentos. É uma enraização. É Vai. como se a psicanálise fosse a raiz ali e a ramificação, eu posso citar várias aqui, mas Então é são preciso o muitas. profissional estar sempre estudando, estar sempre buscando. Sempre. São muitas áreas de abordagem Uhum. que a psicanálise pode. Então, pode abordar. Então, eu, por exemplo, né, como você perguntou, eu já me especializei em sexologia, Oh, né? interessante. Já sou sexóloga, né? Através da psicanálise, Você já viu a necessidade já de. via a necessidade, porque chega casos para mim Uhum, de pacientes, casais em uhum. conflitos. Oh, Então, interessante isso eu aí. achei necessário, para eu ter um acompanhamento mais aprofundado, estudar a sexologia. Então, eu sou sexóloga também. Tenho outro também, outra especialização que veio da ramificação da psicanálise, transtornos de traumas religiosos, que é uma coisa assim, até não é muito divulgado, mas é uma Nossa. área também que, né, faz muito, vale muito a pena conhecer também. Existe. Esse tema aí é um tema que, se a gente for entrar nele, é um tema muito interessante, porque tudo que envolve a religião Uhum, levanta muito motivo de discussão, entendeu? exatamente. Às vezes a gente vê a religião somente como uma solução, Exato. mas se a gente não souber, se a gente não tem uma liderança, né, um Exato. grupo muito qualificado pode, né, Pode causar gerar um transtorno um ali no transtorno. membro da igreja, no, né? Que não deixa de ser um paciente, porque o ser humano, ele é um possível paciente.
Nós todos estamos, né, nessa rede. Então, de certa forma, é interessante a igreja estar abordando esse tema. Você acha que é bom as igrejas estar abordando esse tema junto com os profissionais da psicanálise? Muito, muito. É um tema que, como eu disse, não é muito conhecido, porque eu mesmo, quando eu conheci, foi depois que eu conheci. Eu Uhum. sou cristã desde, né, do berço, né, como eu sempre digo. Fui criada na igreja, eu nunca tinha ouvido falar que existia um transtorno de trauma religioso, da onde que sai isso? E eu estudando, eu falei, eu detectei em mim, por ter sido criada dentro da igreja, vários traumas. Então é um tema que vai É, estender aqui, se a gente for entrar. eu acredito que sim. A igreja hoje, eu posso dizer que a igreja está um pouco mais acessível, está um pouco mais moderna. Uhum, Existia um tempo onde ser crente exigia muito das pessoas, exato. né? Inibindo as pessoas poder fazer as coisas. Eu mesmo evitei de fazer muitas coisas, entendeu? Então, isso aí pode atrapalhar um pouquinho, entendeu? Então, dentro da religião, eu sinto que hoje está mais tranquilo, entendeu? Hoje as pessoas estão mais, a igreja está um pouco mais liberal, vamos dizer assim, né, de fazer as Sim. coisas. Muita E coisa isso mudou, pode ter né? causado, imagina, né, quantas pessoas no passado não sofria com essas brigas internas, né? Sim. E não tinha condições nem informações de buscar ajuda. Claro, se eu levantar aqui, eu sei que vai ser polêmico, né? Uhum. Até para pôr, né, em rede, vai levantar muitas polêmicas, mas existem pastores, existem Líderes, né? líderes, né, lideranças adoecidas, porque Eu acredito. né, é do ser humano, Até porque as lideranças são muito exigidas delas, né? são exigidas. Responsabilidades, eles acabam envolvendo com Sim. problemas das pessoas. Sim, acaba tendo um excesso de pressão, que é aquilo que, né, Há eu quem diz que expliquei. que os pastores são, dentro da teologia que eles estudam, eles, não sei se deveria ter um tema voltado para eles estar preparado para poder trabalhar isso. Então, nós vamos ter aqui pastores, nós vamos saber muito bem Sim, dessas informações, né? eu penso que um pastor, ele é um ser humano. Além dele ser um pastor, ele tem a demanda emocional dele, ele tem uma família, ele tem uma vida normal, Uhum. além de ser um pastor. Então, isso tudo vai juntar. Ele é um ser humano como qualquer um. É, E ele também precisa de cuidados emocionais, sem dúvidas. a verdade, assim, entrando na segunda parte da entrevista, a vantagem da internet é isso aí. Porque a internet, às vezes, se a gente souber usar, ela vem muito para o bem. Então, com a ascensão das redes sociais, onde a pessoa estiver, a pessoa vai estar podendo assistir um vídeo como esse, né? Uma Uhum. gravação dessa e está buscando ajuda. Sim. Pensando nisso, a pergunta é a seguinte: de que forma as redes sociais e a tecnologia têm influenciado o comportamento e as relações humanas sobre a ótica psicanalítica? As redes sociais, elas têm avançado muito. O Uhum. meio de comunicação, o meio de informação. E nós, juntando aqui, eu posso fazer uma junção aqui, o seguinte: a Bíblia e rede social. A Bíblia, ela fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu Uhum. vejo que a verdade está sendo mais exposta. Não só para o lado do mal, porque a gente vê também muita coisa ruim com a rede social, porém, a rede social tem sido um meio muito importante para Uhum. ser liberado essa verdade para as pessoas. E as pessoas têm buscado mais ajuda através das redes sociais. É, as redes sociais ela é muito boa, né? Mas só que a pessoa tem que saber usar, né? Com certeza, é o mau uso ou o bom uso dela que vai fazer a E diferença. você acha que ela pode estar influenciando para o bem
mas o excesso dela pode trazer esse trauma mental nas pessoas? Com certeza. Ah, na verdade, assim, você falando da Uhum, rede social, eu vou usar a forma, o telefone, a tela, uhum. o excesso de tela. Eu posso entrar nessa parte aqui com você sobre o excesso de tela, ela tem prejudicado. O limite, tem que ter um limite ali. Eu mesmo uso muito a rede social, uso muito o telefone para estudar e assim, muitas das vezes eu vou para o meu descanso e a mente continua trabalhando. Então, nessa questão eu vejo que atrapalha o excesso. Uhum. Eu vejo Tem um muitas, eu limite. vejo que as pessoas às vezes dão conselho nas redes sociais, vocês profissionais estão sempre falando, mas há uma dificuldade de controlar, principalmente as crianças e adolescentes. O que que você fala sobre isso? Qual o conselho que você dá para as mães, para os pais? Então, o conselho que eu dou para os pais é até baseado na minha vida, porque Uhum. eu tenho um filho de 7 anos que me pregou uma peça um dia desse que eu, quando eu vi, eu me assustei muito. E é aquela coisa, eu vejo, mas comigo não acontece. E eu estive diante de uma situação. E o conselho que eu dou para os pais: coloque limite nos filhos de vocês, porque o excesso de tela ele, vocês podem ver vídeos aí por aí. Eu mesmo, como eu disse, eu cansei de ver e eu tive que vivenciar isso, o Acontece. excesso de tela, porque você vê um filho tendo uma abstinência do telefone, É. dando uma crise de abstinência, é muito ruim. E eu vivenciei isso. Os pais às vezes ele usa, usa dessas tecnologias para entreter, né? É um Para entretenimento, a dar babá tempo. eletrônica e É, mais. você consegue ver uma diferença na saúde mental, baseada assim na sua experiência lá no Brasil e aqui nos Estados Unidos? Se tem uma diferença entre Você vê as de necessidades país, diferentes, as necessidades das pessoas? olha, muito, muito, a diferença é muito grande. Não que no Brasil eu não trabalhava muito, mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, meu filho tinha 11 meses de vida. Uhum, E eu precisava trabalhar. uhum, Não tem como, né? Porque precisa, né? aqui, né, é outro nível de vida, o custo de vida é bem mais alto. Então, eu e meu esposo trabalhava muito. E ele bebê, muitas das vezes, né, eu colocava ele em babá. E quando chegava em casa, a atenção dele era toda no telefone. E eu Então, acabava por não ter como dar aquela atenção que a criança precisa e merece, eu você acha que deixava. isso aí pode ser um problema no geral das pessoas, né? Aí eu vejo. As Eu pessoas. vejo, tem muita mãe que me procura Uhum, e fala para mim como que eu faço, porque eles não têm o que fazer. Aqui a vida é mais, vamos dizer, preso dentro de casa, uhum. né? A época do inverno, por exemplo. Nós vamos vindo vendo aqui. Mas Sim. o que que você aconselha nesse caso? Por exemplo, igual você falou, nós vivemos aqui nos Estados Unidos, é uma vida corrida, uma vida cheia de trabalho. Uhum. O tempo de folga é pouco, as crianças sofrem muito com isso. A gente precisa manter um equilíbrio. Com certeza. Qual é o conselho que você dá para as mães, para a família, para manter esse equilíbrio? O mínimo de equilíbrio possível, né? Para poder estar manter a saúde mental. Olha, em primeiro lugar, eu como cristã, o conselho que eu dou, por mais que seja difícil, foi um desafio, está sendo um desafio ainda para mim, aproximar mais do filho, fazer mais atividade com eles, dar mais atenção, porque tudo que eles querem é a nossa atenção. Ah, Gilma, mas eu não consigo porque eu preciso trabalhar. Eu também já estive nesse lugar e ainda tenho esse desafio. Mas o ideal é a gente conciliar e dar atenção para eles. Você acha que nesse momento aí, o que que você entende que a igreja, a fé, a religião pode acolher de certa forma, pode ser uma janela para a pessoa buscar esse equilíbrio mental?
junto com a psicanálise? Consegue ter diálogo a psicanálise, religião e fé? Sem dúvidas. É uma junção perfeita. Porque você vai entender os desafios. Eu tenho também uma filha de 13 anos que também está sendo um desafio para mim. Uhum. Mas por eu conhecer a psicanálise, ter conhecido a psicanálise, não tenho dúvidas nenhuma que sem a psicanálise eu não teria condições de um diálogo e de entender as demandas que uma adolescente precisa, né? Porque é um ciclo, é uma fase que deixa para trás e vem aqui. Então vem para essa parte dela, né, da adolescência. Então eu passei por desafios e enfrento até hoje com ela, entendeu? Ela chegou aqui com muita ansiedade, por exemplo. E assim, a questão da igreja, né, que foi a parte que você perguntou. Eu comecei a ser intencional com ela dentro da igreja. Porque eu enxerguei essa necessidade de trazer ela junto comigo. Não é eu indo, porque eu sempre fui aquela pessoa da igreja, fazendo as coisas na igreja, trabalhando na igreja, para a obra de Deus, claro, e tenho um enorme prazer de fazer a obra do Senhor, porém, eu vi uma necessidade de trazer a minha filha junto comigo. Existe um versículo que fala assim... Os meus filhos, na verdade. Ensina os filhos... Tem gente que confunde e fala o caminho, né? Mas é no caminho, né? Estando junto com ele, né? Isso é muito importante, é verdade. É de lado. Pois é, e você... É importante que a gente converse com você, que você tenha essa experiência tanto aqui como lá. Qual é a forma das pessoas encontrar o profissional, você no caso, como que você consegue atender essas pessoas? Você vai na casa, você acha melhor? Porque aqui você sabe como funciona esse país, né? Então, a minha forma de trabalhar eu trabalho mais online. É online, né? A gente tem um suporte, né, online e a minha forma de atendimento é online. Porque fica mais viável tanto para o paciente. Confortável também. Isso, não ter que deslocar, mas existem casos que eu atendo presencialmente também. Se julgar necessário, também posso atender presencialmente. Pois é muito interessante essa parte aí, porque nós sofremos muito com isso aqui, entendeu? E lembrando que eu não só atendo gente daqui, eu atendo gente no Brasil e no mundo. No mundo todo, né? Porque por ser online você não tem porteira, né? Exato. Não tem fronteira aí. Pois é, Gilma, nós estamos praticamente indo para o final da nossa entrevista e você tem algum conselho em particular que você queira dar para as pessoas, queira falar com as pessoas que você acha interessante? São vários conselhos aqui. Para dar início aos que nos ouvem nessa entrevista aqui, o conselho que eu tenho para dar, busque ajuda. Porque muitas das vezes a gente não imagina que a gente tem tanta questão. Eu, por exemplo, como eu disse, né? Eu não tinha noção da quantidade de questões que existia dentro de mim. Era só a ponta do iceberg quando eu me despertei e me deu um clique que eu precisava cuidar de mim, da minha saúde emocional. E daí veio várias outras e eu tenho cada vez mais me aprofundado e descoberto que buscar ajuda é a melhor saída. Pois é, interessante. Então você pode dizer que primeiro a psicanálise serviu para você. Eu costumo dizer uma frase: a psicanálise é em nós e através de nós. Por quê? Primeiro em mim, né? Porque eu precisei fazer esse mergulho, né, dentro de mim, na minha história, né, no meu passado. Tudo que eu vivi na infância, na adolescência, na juventude, reflete na minha vida adulta. Eu, Gilma, com 2 filhos, eu me vi cercada por tudo aquilo que eu já vivenciei. E hoje, quando eu sento para fazer um atendimento, eu
eu me identifico muito com a criança do meu paciente. E assim, eu atendendo, eu me curo também. Nossa, é interessante isso aí. Muito, é muito, assim, a cada atendimento eu fico assim, hoje mesmo eu fiz um atendimento mais cedo e eu fiquei assim, uau, Você acaba se envolvendo, né? exato. E tem que ter essa barreira também. O envolvimento, ele tem que ir até o ponto de ajudar o outro, não se envolver, porque senão você pega aquela demanda do cliente e coloca nas suas costas como uma carga. Uhum. Não, ali eu vou estar ali sendo a minha alma por outra alma. Ok, interessante. Nós estamos passando aqui, nós que estamos aqui nos Estados Unidos, nós estamos passando por uma situação muito delicada em questão da imigração, todos sabem disso, né? E por mais que a gente está em termos, né, dentro de um processo, né, ou seja, nós não estamos aqui ilegais, nós estamos aqui dentro de um processo, né, esperando a nossa decisão, mas isso, essa apreensão, né, essa perseguição, a palavra é essa, no geral, coloca as pessoas muito apreensivas. Você sentiu uma demanda maior das pessoas? Você sentiu que as pessoas estão sofrendo mais? Você acha que esse motivo tem a ver? Muito interessante sua pergunta. Nós estamos em meio a isso, né? Ao caos da imigração. E eu tenho, sim, muita gente me aborda com essa questão. E até por eu ser, pelo meu temperamento, tem gente que fala assim: eu não entendo. Pessoas próximas a mim, né? Eu não entendo você, parece que você tá tranquila. O que que você acha? E a minha resposta para a pessoa é o seguinte: o caos está aí. Mas, Gilma, como que você consegue controlar isso dentro de você? Porque às vezes a pessoa olha para mim e pensa que tá super tranquila. Nossa, parece que tá tudo bem, mas não tá. A gente sabe que não tá. Mas qual é o segredo de não desesperar em meio a uma crise? Porque ela tá aí. Manter um equilíbrio, né? Manter um equilíbrio, essa é a palavra. Como consegue? Como manter um equilíbrio? A mente tranquila, leve, é você estar bem resolvida consigo mesmo. E é essa a linha. É resolver questões. A psicanálise, ela circula nisso aí. É resolver questões que causam medo, pânico, né? E isso faz muita diferença. Quando a pessoa está bem resolvida, eu acho que equilibra os pratos. Consegue equilibrar os pratos, muitas das vezes. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez para você responder, você vai ficar um pouquinho meio dividida, porque você, como profissional, e a sua vida particular espiritual. Uhum. Mas você acha que a pessoa que está mais com intimidade com Deus, alguém que busca a fé, que tenta aumentar a fé com Deus, você acha que essa pessoa ela tende a ter um equilíbrio melhor mental por causa dessa intimidade com Deus? Não tenho dúvidas. É uma pergunta também muito pessoal, sim. Porque às vezes a pessoa pensa assim: Fulano passou a vida inteira na igreja. Para ele é tudo fácil. Não é a questão. É a questão da intimidade. Porque quando você está mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, eu acredito que essa intimidade vai gerar um conforto ali. Uhum. Porque é o próprio Espírito Santo que vem e conforta a gente. A intimidade, ela liga assim, ela faz muita diferença. Quanto mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, mais você sabe, você sente Ele perto de você. Então isso também traz muito equilíbrio, sem dúvidas. Fala um pouquinho de você. O que você gosta de fazer? Então, Para as pessoas te conhecer você um pouco. nessa jornada de autodescoberta, né, autodescoberta mesmo, né, é incrível, mas eu tenho me redescoberto. Eu já fiz muitas coisas, já fui
já fui cabeleireira, Sério, Gilma? já, já fui manicure, Nossa, né? várias atribuições. Sim, eu já tentei fazer, já tentei não, já ingressei no curso de farmácia, o qual eu me vi ali fazendo. Uhum. Então eu sou aquela que pega. Só que em meio a tudo isso, nessa autodescoberta, eu descobri que eu tenho a famosa que eu tinha, né? Que está sendo também transformado, que é dia após dia, mas eu tinha muito mais procrastinação. E a procrastinação, ela Nossa. faz a gente Começar, não começar e não parar, terminar. não terminar, é isso mesmo. Entendeu? Então eu começava algo e nunca terminava. Eu sempre E você acha que abordava. a psicanálise, Abortava, desculpa. a psicanálise na sua vida ajudou você Muito, encerrar esse quadro de procrastinação que muito, atrapalha a vida profissional de muita gente? muito, muito, porque eu não me conhecia. Eu não tinha uma identidade. Eu não sabia o meu propósito de vida. Eu não sabia para que eu tinha vindo nesse mundo. Chegou um ponto que eu não sabia para que eu vim nesse mundo. Eu cheguei a fazer essa pergunta. E por causa da falta de identidade mesmo. Uhum, Quem sou eu? Essas perguntas, né, que uhum. Os sempre vários porquês que os tem, né? vários Você porquês, comentou como antes. eu iniciei aqui falando. E então, essa falta de clareza de quem eu sou, de quem eu fui criada para ser, vem junto, vem permeando, né? Tudo isso. E daí, quando eu fui me descobrindo a minha história, aquilo que eu sempre gostei de fazer lá atrás, era ajudar pessoas. Essa busca por uma identidade, né? Por uma profissão ou por uma falta, o preenchimento desse vazio. Sim. E quando nesse caminho dessa busca, igual você citou que aconteceu com você, isso piora o quadro mental da pessoa, Sem dúvidas. né? Sem dúvidas que a pessoa fica como sem rumo, né? Sem um norte, sem um horizonte. Para onde eu vou? É como você chegar numa encruzilhada com quatro, né? Norte, sul, leste, oeste, e parar ali no meio e ficar assim: para onde eu vou? Né? E se E a perder. psicanálise ajuda nessa busca, Ela dá um, nesse encontro do eu. ela dá um direcionamento enorme. E eu falo por minha Por dúvida. experiência própria, né? Hoje eu sei quem eu sou e quem Deus me criou para ser. Oh, muito Ao legal. primeiro momento, eu posso dizer, eu sou filha de Deus, Uhum. sou filha de Jandira e Palmerindo, né? Que eu não sabia que eu tinha uma história. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, já que você entrou aí. Quem é você? Então, eu sou Gilma Kaiser, Gilma Alves da Silva Kaiser. Vou dar o nome completo aqui, porque, né, Gilma Kaiser que eu uso é sobrenome do meu esposo. Mas eu sou Gilma Alves da Silva Kaiser. Eu nasci em Mutum, Minas Gerais, né? Próximo lá da sua cidade. Isso é Pancas, Espírito Santo. Isso, é bem pertinho lá. Então, saí desse município bem pequenininho com 3 anos de idade. E, assim, foi uma trajetória complicada. Família grande? Família grande, somos 10 irmãos. E eu sou oitava de 10 filhos. Depois de mim veio duas gêmeas, né? E antes de mim também teve dois irmãos gêmeos. Eu tenho duas depois de mim, gêmeas, que veio tomar meu troninho de caçula. Vale a pena lembrar disso. Hoje eu lembro com. Hoje eu lembro como que fala? Com prazer. Uhum. Mas eu já lembrei disso com muita dor. Que foi uma infância difícil, de escassez, né? Mas contudo, tinha, tinha Deus. A gente conheceu a Deus através dos meus pais. Com toda a dificuldade que eles tinham, como a questão religiosa que eu falei, meu pai era um pastor. Graças a Deus, ele nos criou no Evangelho, pautado Dentro, na né? palavra de Deus, era um homem de Deus. E aquela época era muito rigoroso, né? Sim, Ainda mais filha de sim, pastor. sim. Muitos conflitos ele tinha, entendeu? Né? Eu mesmo estudando a psicanálise, eu detectei Hoje você muitos consegue transtornos. perceber isso. Consigo Você, perceber na que ele época tinha. era uma coisa desconhecida, né? Era como se fosse. Para ser sincera, eu nunca declarei isso para ninguém,
Mas eu tinha meu pai. Olha, ó um corte aí, ela vai falar algo inédito aqui para nós ouvir. É inédito, Brasil. Então vamos ouvir. Mas o meu pai, na igreja, ele era pastor e em casa ele era, na minha mente infantil, eu via ele como uma figura de um demônio, porque Nossa, isso ele é muito se forte. transformava. Ele tinha Era essa dupla. as crises de nervo que ele tinha, né? E eu estudando a história dele, né? A história dos pais dele, história de vida dele, ele pode ter sido, sim, um bipolar. Ele era muito nervoso, mas assim, o amor que ele tinha pelos filhos e por Deus me me fez hoje quem eu sou, porque eu Nossa, muito tinha forte. um exemplo bom e um exemplo ruim. Mas assim, o ruim eu ressignifiquei com a psicanálise. E a parte boa, né, que é a Você, fé em Deus, eu tirei muito dele, nossa, você vê, extraí. você hoje com o seu conhecimento que você tem, poderia dizer que ele usava a família dele para desabafar, por não ter, por talvez não ter como buscar um profissional, ou talvez naquela época tinha algum preconceito dele buscar, por ele ser pastor. Fala um pouco, se você quiser falar, se você sentir à Sim, sim, vontade. com toda a liberdade falo sim, porque eu me sinto curada para falar isso daqui que eu tô falando. Até eu tô meio surpreendida comigo mesma, que eu nunca falei isso não, mas assim, como eu já tô nesse processo de cura há muito tempo, já liberei o perdão para Oh, ele, que foi que bom. necessário. Já, né, tá tudo certo comigo e Deus, porque meus pais, nenhum deles, nem meu pai nem minha mãe tá vivo, e eu tive que me resolver sozinha, sozinha e Uhum. Deus, né, claro. Mas o que eu vejo? Não tinha esse recurso na época dele. Ele não sabia nem o que era uma psicanálise, uma psicologia, não tinha acesso a isso que a gente tem hoje, que é informação, conhecimento. E hoje eu louvo a Deus por isso, por ter conhecido e através disso entendido a história dele. Foi uma história difícil. Eu sempre vi meu pai sentado lendo a Bíblia. Como dizimista, ele foi um exemplo para mim total de homem de Deus. Ele foi um exemplo de homem de Deus para mim. Foi um exemplo de fé, Nossa, de, né? uhum. Ele levou esse legado, ele deixou para mim e para os meus irmãos também. Mas assim, a questão de alma, né, que está baseada nas emoções, ele não tinha nada de conhecimento disso. Então ele explodia, né? Ele era brabo, ele batia. Apanhei muito, tá? Os telespectadores. Fui uma menina muito Nossa, é espoleta. muitos que passou por isso, tá? Eu era muito espoleta na Ah, infância, bem sério? espoletinha. Deu trabalho também, né? Muito, muito. Eu falava até assim: poxa vida, mas meu pai, ele precisava mesmo. É. Porque se ele não tivesse sido o que ele foi comigo, eu não Não, sei onde eu estaria hoje. Mas eu louvo a Deus pela vida é, dele. isso é interessante porque os telespectadores, as pessoas que estão precisando, vendo você se abrir e falar disso abertamente, isso dá uma clareza para as pessoas também estar buscando essa cura. Com Porque às vezes é certeza. muitas coisas que a gente sofre, que vem, a gente carrega alguns paradigmas que fica na mente da gente, alguns, entendeu? Algumas as lembranças que vai vindo aos poucos. E isso atrapalha. Então você abrindo esse lado não vou falar problema da sua vida não, mas é alguma coisa que afetou em você, Sim, sim. entendeu? Você está ajudando outras pessoas a ter coragem de fazer o mesmo e ver que isso aí não é problema. O que você deixa para falando para as pessoas agora baseado no seu fato que Sim. aconteceu com você? Qual é o conselho que você dá para as pessoas? Olha, mais um conselho, mas antes disso, para eu estar abrindo isso aqui para vocês, não é uma questão de estar aqui me mostrando, não. Mas eu precisei ser muito trabalhada internamente. Eu precisei ser moída e remoída para eu entender a história do meu pai e entender e liberar o perdão para ele. Porque muitos podem falar assim, mas como assim? Não tem como você ter ódio do seu pai, você deve ele a vida, sim. Mas para eu reconhecer e declarar que eu devo a vida aos meus pais, sem aquele
Remorso. aquele remorso, sem aquele rancor, para mim, liberar isso aqui para vocês foi um trabalho árduo. Eu creio que não só o Espírito Santo de Deus trabalhou dentro de mim. Você acha que você conseguia alcançar essa leveza, essa paz, esse perdão sem a psicanálise, Gilma? Não. Eu declaro que não. Claro que o Espírito Santo também, ele é o primordial. É ele que direcionou Ele você. É ele que direcionou. colocou a psicanálise Eu na não sua tenho vida, né? dúvidas. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo me encaminhou e me levou àquele vídeo que eu disse aqui no início, no Instagram. Mas o que que acontece? A base foi a psicanálise, sem Uhum. dúvida. E eu comecei a estudar mais a palavra do Senhor e descobri nas histórias da Bíblia, pasmem vocês, eu não era muito estudiosa da Bíblia a minha vida inteira, mas a outra coisa que a psicanálise desenvolveu em mim, eu estudar a história dos ancestrais, dos grandes homens de Deus da Bíblia, É muito interessante. como Abraão. Eles foram homens também que tiveram histórias ruins. Por exemplo, eu posso citar Abraão, o pai dele foi um homem idólatra. É. Então, quem foi Abraão para nós hoje? Qual é a história de Abraão contada hoje? O pai da fé. Então, eu peguei essas histórias, como Moisés também teve uma história. Moisés foi um assassino. Pai de Abraão, acho que era monoteísta, acho que monoteísta originário do Egito, alguma coisa assim. Não, Eu não sou muito bom para poder citar isso não, mas... Sim, não, Moisés, o Abraão, o pai dele era o... Ai, gente, até o nome do homem agora para me lembrar vai ser meio complicado. Mas a origem dele era uma origem ruim, idólatra. Uhum. Então, Deus se apresentou a Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E o que ele provou para Deus, que Deus provou a fé dele e viu que ele era um homem, né, que poderia liderar uma humanidade inteira, foi a fé dele. Então, isso meu pai plantou em mim, a fé. Por mais que o pai de Abraão foi um idólatra, ele tinha a fé na idolatria. Então, esse exemplo, Abraão levou para ele, de bom. Ele pegou a parte boa ali. Mas ele foi um homem que teve fé no Deus de Israel, no Deus, né? No nosso Deus. A sua vida, Gilma, você contando aqui, você mostra o quão você está preparada hoje para ajudar outras pessoas. Para né? honra e glória do nome do É Senhor. a famosa frase que às vezes a gente escuta. É curados para curar. Eu ia falar essa frase no final, mas eu já digo. Desculpa, perdão. Não, já tá Perdão. valendo. Tá valendo aqui. Aham. Mas a frase que cunha a psicanálise é ser curada para curar pessoas. E eu me sinto, não total, porque Sempre a gente perfeito é só um que é Deus. Mas eu me vejo nessa jornada de autoconhecimento para me curar, em primeiro lugar, e através de mim eu curar pessoas. Então a frase é essa: curada para curar. Né? É essa aí. Exatamente. É isso aí. E eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo isso agora vai estar passando pela mesma situação que você passou. Sim, Vai se sentir bem idêntica com o que você com isso a é sua só história de vida. uma palhinha da minha história. Tem muito mais para liberar para vocês do meu testemunho, dessa jornada de autoconhecimento. Porque eu considero que é libertador. É libertador. Pessoal, Se conhecer. vocês estão vendo aí hoje que foi surpreendentemente agradável e eu pude aprender muito com você, Gilma, mas é uma pena que nosso horário já está, nós já até passamos um pouquinho do programado, mas a conversa estava muito boa. Sim. E Mas é vai isso ter aí, mais pessoal. vezes. Eu agradeço, Gilma, pela sua presença e por você ter, né, você ter dado para nós essa alegria, né, de alguns contatos. E eu vou deixar aqui, né, no vídeo o seu número de contato que você permitir para as pessoas poderem entrar em contato com você. E o conselho que eu dou para vocês, depois que eu ouvi ela falando, eu não entrei em detalhe, mas a gente vai ouvindo você contando,
a gente vai lembrando também dos casos da gente. Eu acho que todo mundo precisaria passar por um profissional Sim. de psicanálise, mesmo que seja para desabafar, mesmo que seja para uma coisa de momento, né? Sim, porque tudo que uma pessoa precisa nos dias de hoje, Joel, só para concluir o nosso assunto de hoje, que foi, tenho certeza que foi edificante para quem está nos ouvindo, o conselho final que eu dou é sempre você vai ter uma história que vai identificar com a sua. E eu vejo muito isso, essa troca de Uhum. cura. Como eu disse aqui já, eu atendo pessoas e me curo. Nossa, isso é muito forte. E eu posso, com a minha história, ajudar a pessoa a ressignificar a história dela. As pessoas vão. Vai identificando. Eu conto um pedaço da minha história, a pessoa fala assim: já aconteceu isso comigo. Já aconteceu várias vezes. Da pessoa vir com uma demanda para mim e eu identificar também na história da pessoa alguma coisa minha. Esse assunto aqui, eu ficaria aqui a noite toda falando dele. É incrível. E você prepara, se você nos dá alegria mais uma vez, nós vamos ter mais quadros como esse com você, Gilma. Vai ser um prazer. Porque esse é um tema muito importante para toda a sociedade e as pessoas realmente precisam saber mais sobre isso e é algo que não é muito falado. Eu vou deixar você terminar com as suas palavras, fica à vontade. Sim, para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Eu gostaria de finalizar com você aqui com uma passagem da Bíblia que diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu posso linkar essa fala, essa passagem da Bíblia, porque muitas das vezes nós temos a dificuldade de entender que nós precisamos renovar o nosso entendimento. Não só na vida, né? Tem gente que pensa assim: eu fui assim a vida inteira, por que eu vou mudar agora? Porque você pode mudar a história da sua geração. Eu sou como eu disse, eu sou a oitava eu era a caçula e fui a oitava de 10 irmãos. Nossa, a família é grande. E é muito grande a minha família, mas eu me sinto privilegiada porque eu sinto que eu estou mudando a minha geração. Meus filhos, e eu tenho certeza que através da minha mudança de mentalidade, eu posso ver os filhos dos meus filhos como Abraão viu. Muito bem. Ver os descendentes dos meus descendentes. E eu creio que eu vou chegar lá. Amém. Muito obrigado, Gil, mais uma vez. E agradeço a todos que ficaram aí ouvindo. E esse vídeo vai ficar nas redes sociais. Espero que você também vai postar nas redes sociais da Gilma. Segue lá, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo aqui as suas redes sociais e redes sociais do programa. Até logo e até uma próxima vez.